4 notícias muito importantes para você, torcedor tricolor, que acompanha a Central todos os dias. Chegou a hora de trazer as últimas do Fluminense nesse final de quarta-feira. Corinthians divulga a lista de relacionados com desfalque de última hora. Vou trazer essa lista e vou falar quem é o desfalque corintiano para esse confronto contra o Fluminense, 9h30 da noite, amanhã, quinta-feira, no Maracanã, a última partida do Fluminense antes da final no Maracanã. O Fluminense não vai jogar mais no Maracanã antes da final, tá certo? Fluminense não perde como mandante contra o Corinthians há bastante tempo. Vou trazer os números, né? E desde quando o Fluminense não perde para o Corinthians como mandante, tá certo? Ó, vendo online para Mundial de Clubes, já tem fila. Você, torcedor tricolor, que já está confiante no título da Libertadores e planeja ir ao Mundial, vou trazer aqui essa informação para você e comentar esse absurdo aqui. Porque a Conmebol não, a CBF confirma que tentará convencer a Conmebol. Gente, a CBF quer que o Flamengo jogue contra o Bragantino dias antes da final da Copa Libertadores, jogo do Fluminense e Boca Juniors. É um absurdo. É um absurdo. Eu vou comentar essa informação com vocês, eu vou falar a nota que a CBF trouxe. Então, são essas notícias que eu quero comentar com vocês, meus amigos e minhas amigas que acompanham esse vídeo. Então, vou soltar a vinheta para contar rapidamente essas muitas informações do Flusão. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Central Fluminense, para tudo aí que você está fazendo agora. Verifica se você é inscrito no canal. Verificou? Verifica se você já deixou o like. Verificou? Deixou aí? Então, muito obrigado. Você está ajudando bastante o canal a continuar crescendo. Então, já vai deixando um comentário aí de onde que você está assistindo a Central para a gente mandar um abraço para você. Então, vamos seguindo aqui, meus amigos. Vamos seguir aqui com as informações, porque Corinthians divulgou lista de relacionados para o confronto contra o Fluminense e tem desfalques no time do Corinthians. Desfalque, né? O importante, tem outros desfalques, mas mais um jogador teve lesão no Corinthians, né? O meio-campista Gabriel Moscardo, titular absoluto de Mano Menezes, sofreu uma torção no tornozelo direito e não viajou para o Rio de Janeiro. Além dele, Lucas Veríssimo, Giovani, Matheus Donelli e Guilherme Biro também desfalcarão a equipe. Eu separei aqui a provável escalação do Corinthians para amanhã, tá, meus amigos? Ó, Cássio, Fagner, Bruno Mendes ou Caetano, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto, Gustavo Mosquito ou Rojas, Romero e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação corintiana para o confronto contra o Fluminense. Gustavo Moscardo, que é jogador de seleção de base, é um jogador que surgiu essa temporada no Corinthians e está indo muito bem. Já tinha o carinho do Luxemburgo e parece que também tem a confiança de Mano Menezes. Um desfalque que vai ser muito sentido pelo Corinthians, tá certo? Essa é a primeira informação que eu queria trazer para você, torcedor tricolor, neste vídeo. Então vamos para a próxima notícia, né? Porque eu quero passar essas notícias da forma mais rápida possível, do jeito que você que acompanha a Central gosta. Porque o Fluminense não perde desde 2017 para o Corinthians como mandante. Lembrando, Fluminense no primeiro turno do Brasileiro desse ano perdeu para o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena, né? Agora tem Nami Rights. É difícil, né? Porque a gente sempre falava na Arena de Itaquera também. Aí a forma que você quiser utilizar, você fala o estádio, o nome do estádio do Corinthians. O retrospecto do Fluminense é bem positivo nos últimos anos como mandante.
né? Quem lembra aí da última derrota? Foi em 2017 no Maracanã com um gol de cabeça do zagueiro Balbuena. De lá para cá foram 7 jogos, contando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Fluminense venceu 4 e empatou 3. Olha os últimos jogos como mandantes aí, esses 7 jogos de invencibilidade do Fluminense. Fluminense 2-2 na Copa do Brasil do ano passado, Fluminense 4-0 no Brasileirão do ano passado, aquele do gol do Fred, Fluminense 1-1 no Brasileirão de 2021, Fluminense 2-1 Corinthians no Brasileirão de 2020, Fluminense 1-0 Corinthians no Brasileirão de 2019, Fluminense 1-1 Corinthians na Sul-Americana e Fluminense 1-0 contra o Corinthians Brasileirão de 2018. Então, esse é o retrospecto recente como mandante do Fluminense versus do Corinthians. Então, nos últimos 7 jogos como mandante, o Fluminense venceu 4 e empatou 3 desde 2017. O Fluminense não sabe o que é perder como mandante contra o Corinthians e a gente conta muito com essa vitória, porque a gente deu mole nas últimas rodadas do Brasileiro e caiu algumas posições. Importante o Fluminense voltar à sua rotina de vitórias no Campeonato Brasileiro. E antes das últimas 2 notícias, você já sabe que é tradicional aqui na Central mandar um abraço para a galera que está sempre comentando aí, pedindo um abraço tanto para mim, tanto para o F. Capuano. Esqueci de tirar a tarja da escalação do Corinthians, não tem problema, a gente estava falando do Corinthians mesmo, tá? Vou mandar um abraço para o Marcos Aurélio de Alcântara, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, que está todo dia aqui assistindo a gente, um abraço, e para o José Carlos também, aqui do Rio de Janeiro, dessa vez a galera do Rio de Janeiro em peso, pedindo um abraço na Central Fluminense. Tamo junto, rapaziada. Vai mandando aí, comenta aí da onde que você está assistindo a Central Fluminense. Espero que você tenha deixado o like, que nos ajuda muito, ó. Vamos falar de Mundial. Eu sei que tá todo mundo ansioso para a Copa Libertadores, mas também tem aí o Mundial para quem ganhar a Libertadores. E a gente, claro, espera que seja o Fluminense. Olho na tela aí, porque o site da FIFA já tem fila, galera, para o campeão, para quem deseja ir para o Mundial, que será na Arábia Saudita, meus amigos. Será na Arábia Saudita mais uma vez, e só falta a definição do campeão da América do Sul. É o único representante que falta, o da Conmebol, porque os vencedores dos torneios continentais das demais confederações já estão definidos. O Manchester City, da UEFA, Urawa Red Diamonds, porque venceu a Liga dos Campeões da Ásia, Leão do México ganhou a Conca Champions, o Al Ittihad, atual campeão saudita, o Al Ahly, atual campeão africano do Egito, e o Auckland City, como sempre, fazendo presença aí no Mundial Interclubes, Mundial de Clubes, que está sempre vencendo aí a competição da Oceania. Os ingressos estão à venda, tá, galera, no site da FIFA no final do ano. Também já uma fila online para quem quiser as entradas para o jogo final, marcado por dia 22 de dezembro. Ao entrar nesse endereço da FIFA, o torcedor que quiser adquirir o bilhete fica numa lista de espera. Então, até o momento aí, tem cerca de 3.800 pessoas, vamos arredondar aí, aguardando os ingressos da finalíssima, né? Muita gente deve ir a esse Mundial, né? A gente lembra o Egito, é bem próximo da Arábia Saudita. O Manchester City deve levar muitos torcedores, já que é a primeira vez, né, que o Manchester City vai disputar o Mundial. É um daqueles casos raros de europeu ligando para o Mundial, já que o Manchester City nunca venceu, é a primeira vez. Então não é igual o Real Madrid, o Barcelona, que já ganharam várias e várias vezes, tá certo? Então promete ser uma competição pegada, e a gente espera que o Fluminense esteja nesta competição enfrentando esses clubes aí, possivelmente. A última notícia que eu quero trazer aqui, meus amigos, é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo nos bastidores da CBF, hein? Porque a CBF confirmou que Edinaldo Rodrigues, seu presidente, tentará convencer a Conmebol a liberar
o Maracanã para o confronto entre Flamengo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, dias antes da final da Copa Libertadores, beleza? Porque o Capuano trouxe até a informação mais cedo e realmente a CBF confirma que o presidente viajou à sede da Conmebol, onde terá uma agenda de reuniões nos próximos dias. O comunicado da CBF foi esse. Na pauta das reuniões, assuntos ligados aos interesses da seleção brasileira e da CBF serão abordados, além de detalhes relativos à final única da Libertadores, que acontece no Maracanã no dia 4 de novembro, entre Fluminense e Boca Juniors. Na oportunidade, Rodrigues também levará o pleito do Flamengo, que pede que o jogo contra o Bragantino seja realizado no Maracanã, diz a nota divulgada pela CBF, tá certo? Jogo entre Flamengo e Bragantino será no dia próximo 28, ou está marcado para esse dia, apenas 6 dias antes da final da Libertadores. Inicialmente, a Conmebol queria pelo menos 20 dias de resguardo do gramado do Maracanã para a decisão, mas cedeu para o Flamengo fazer o clássico contra o Vasco e ter o estádio apenas 13 dias antes. Período inferior, por exemplo, ao da final de 2020, quando o estádio ficou sem jogos por 20 dias, meus amigos. Que confusão, um absurdo que o nosso rival está fazendo, uma coisa feia, patético que está fazendo o Flamengo, forçando, está pedindo até ajuda para a CBF, e a gente vê como que é os bastidores do futebol brasileiro, infelizmente, né? E a CBF vai tentar convencer a Conmebol. Eu acho que vai ter um pouquinho de treta na TL aí, porque a Conmebol precisa, né, arrumar o gramado do Maracanã vem passando, né, por reclamações o ano todo, a temporada toda, e porra, de chegar na final o campo tiver ruim, porque teve jogos do Flamengo que, pelo amor de Deus, né, a desculpa do Flamengo é que ainda tá na briga pelo título brasileiro 11 pontos atrás do Botafogo. Peraí, né? Peraí. E, assim, é parceiro comercial do Fluminense e tudo mais pelo Maracanã, mas é um absurdo, é uma pouca vergonha que estão fazendo com a final da Copa Libertadores, porque se fosse eles na final, se o Fluminense estivesse fazendo isso, pô, eu ficaria com vergonha. Eu ficaria com vergonha. Tanto é que o Fluminense teve uma postura muito correta, muito digna na final da Copa do Brasil. Deixou de jogar no Maracanã para preservar o campo para a final e jogou em outro lugar. Patético essa situação do Flamengo querendo forçar jogo, porque se fosse eles, com certeza, eles não estariam fazendo esse alarde todo querendo jogar no Maracanã. Claro, se fosse eles na final da Libertadores novamente, tá certo? Então é um absurdo, o presidente da CBF não tinha que se meter nisso, Conmebol tá deveria ter esse poder antes da competição que foi marcada no Brasil. A galera sabe como que a Conmebol como que a Conmebol regula, as regras da Conmebol sobre ter a possessão do estádio antes da final, e estão querendo forçar uma briga desnecessária, uma vergonha a diretoria do Flamengo, uma vergonha o clube de regatas do Flamengo fazer essa baixaria aí, forçar essa barra de jogar no Maracanã. Mas, enfim, meus amigos, comente sobre essas informações, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Fluminense precisa agir também nos bastidores quanto a isso, tá certo? Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu.